Olá pessoal, então, tudo na paz? Maravilha. Minha gente, vamos fazer uma revisão sobre energia potencial elétrica? Topa! Tema forte, importante, porque participa tanto de questões diretamente do próprio assunto, como de questões envolvendo a conservação da energia mecânica. Veja então que trata-se de uma revisão extremamente importante para questões de eletrostática, uma parte presente nas provas, uma parte da eletricidade importante, ok? Vai ser legal a revisão, eu vou dar uma boa geral sobre a parte teórica e vou fazer questões bem interessantes, certo? Mas antes, aquele velho e bom pedido. Já está inscrito no nosso canal? Não? Se inscreva, ative as notificações e, claro, gostando da aula, dê o seu like, isso ajuda a fortalecer o canal. Muito bem? Então tá, vamos lá, vamos para a nossa lousa digital, vamos aqui. Olha aí o título, Energia Potencial Elétrica, mas antes eu quero conversar um pouquinho com você. É o seguinte, veja só. Existe um grupo seleto de forças que são classificadas como conservativas. Forças conservativas são aquelas cujos trabalhos independem da trajetória. Força conservativa é aquela cujo trabalho não depende da trajetória. As forças conservativas são peso ou gravitacional, elástica, elétrica, olha, elétrica e o empuxo, a força exercida pelos fluidos estudado em hidrostática, certo? Muito bem. E o que é que essas forças conservativas têm de demais? Seguinte, essas forças, quando realizam trabalho, elas são incapazes de variar a energia mecânica. Você se lembra que a energia mecânica é a soma da energia cinética com a potencial? Pois é, as forças conservativas, elas são incapazes de variar a energia mecânica, podendo variar as suas modalidades de cinética e potencial. Isso quer dizer o quê? Que uma força conservativa associa uma forma de energia chamada energia potencial, que no caso de duas cargas elétricas, no caso de um par de cargas elétricas, nós vamos chamar de energia potencial elétrica, certo? Qual é o objetivo então da revisão? É aprender, ou revisar se preferir, a calcular a energia potencial elétrica de um par de cargas pontiformes, entender tudo sobre a energia potencial elétrica desse par e aplicar de forma consciente em questões de conservação de energia mecânica, que são questões recorrentes nas provas e de extrema importância. Porque geralmente são questões mais exigentes e você pode se diferenciar ao acertar essas questões, tá bom? Então vai. Vamos aprender ou revisar, se preferir, a calcular a energia potencial elétrica de um par de cargas pontiformes, esse par que está aí. Eu tenho duas cargas pontiformes, duas partículas eletrizadas de dimensões desprezíveis. As suas cargas estão sendo chamadas de Qzão e Qzinho e estão separadas de uma distância d. Esse par de cargas possui energia potencial elétrica. Repito, o par possui energia potencial elétrica. Não entendi, por que essa ênfase? Porque é do par. Energia potencial elétrica é do par de cargas e pode ser calculada por essa expressão. K, que é a constante eletrostática, que está vinculada ao meio ou sistema de unidades, o produto das cargas sobre a distância entre elas. Detalhe, é o produto das cargas e não do módulo das cargas, como você fez na lei de Coulomb, na lei da força elétrica entre cargas pontiformes. É a carga com seu respectivo sinal, tá? Isso é importante, tá aí. Como se calcula a energia potencial elétrica de um par de cargas pontiformes? K, constante eletrostática, Qzão, Qzinho sobre D. Quero saber tudo a respeito dessa equação. Tá bom, então veja, calma aí, respira. A energia potencial elétrica é do par? Tá. Então imagine o seguinte, vai, se concentra, respira, vai dar certo, você vai aprender, vai fazer boas provas, vai dar tudo certo, nós estamos juntos, tá? Tô te falando, pensa positivo, se acalma aí, se concentra, que eu vou fazer você entender tudo isso. Pode confiar. Então veja, escute. Vamos supor que você faça essa conta aí, que eu te dê K, Qzão, Qzinho e D, e que vou escolher um número bem simpático, o resultado seja 10 joules. 10 joules, certo? E aí eu te pergunto assim, olha,
qual é a energia potencial elétrica da carga Qzão? Aí você corretamente me responde, 10 joules. E eu pergunto de novo, qual é a energia potencial elétrica da carga Qzinho? 10 joules. E a energia do par de cargas, se preferir, e a energia potencial desse sistema de cargas? 10 joules. Mas por quê? Porque a energia é do par. Veja, você não divide para cada carga. A energia potencial é do par de cargas. Então, a carga Qzão tem que energia potencial elétrica? K, Qzão, Qzinho sobre D. A carga Qzinho tem que energia potencial elétrica? K, Qzão, Qzinho sobre D. E o par de cargas, o sistema formado por essas cargas? K, Qzão, Qzinho sobre D. Entende isso? Que a energia potencial elétrica é do par? Muito bem. Aí calma. Se eu tiver mais do que um par, e aí eu vou colocar uma situação que eu acho extremamente didática, um exemplo, mas que eu acho didático, tá? Vai, vamos focar aqui na lousa para você visualizar melhor. Vou fazer uma figura e eu classifico isso, essa figura bastante didática, tá? Vem aqui, vai ser o seguinte, ó. Calma que vai dar tudo certo. Você vai imaginar um triângulo equilátero para facilitar as contas, só isso, tá? Se é um triângulo equilátero, os lados são iguais, pronto. Só que no vértice de cada triângulo terá uma carga pontiforme. Então, carga pontiforme 1, carga pontiforme 2, carga 3. Para facilitar a conta, apenas para isso, essas cargas serão iguais. Apenas para a gente não ficar fazendo contas que não levam a lugar algum, tá? Perder tempo com conta, as cargas são iguais, certo? Muito bem. Aí, olha para mim agora aqui. Se eu te perguntar a energia potencial elétrica de um par, você vai me perguntar de volta qual par. Porque aí eu tenho o par 1, 2, o par 1, 3 e o par 2, 3. Eu tenho 3 pares. Você sabe calcular a energia de um par? Sabe, é K, produto das cargas sobre a distância entre elas. Como você tem 3 pares, vamos calcular a energia potencial elétrica de cada um desses pares? Vamos lá então. A energia potencial elétrica do par 1, 2 é K, produto das cargas, Q1, Q2, que dá Q ao quadrado, sobre a distância entre elas, L. Concorda? A energia potencial elétrica do par 1, 3, K, Q sobre L, de novo, K, Q ao quadrado sobre L. E o último par, que é o par 2, 3. A energia potencial do par 2, 3 é K, produto das cargas Q vezes Q, Q ao quadrado, distância é L. Cuidado, eu não estou dizendo que cada par tem sempre uma energia potencial igual a outro. Nesse caso, foi um exemplo particular, tá? Mas eu estou te falando que se tem essas 3 cargas, eu tenho 3 pares e, claro, olha só aqui para mim, o par 1, 2 é o par 2, 1, certo? Eu só tenho 3 pares. Sabe calcular a energia de cada par? Tá aí, K, Q1, Q2 sobre D, K, Q1, Q3 sobre D, K, Q2, Q3 sobre D. Por acaso, pelos dados, essas energias foram iguais apenas para facilitar a conta, certo? Muito bem. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Qual a energia do sistema? Qual a energia desse sistema? São 3 cargas. A energia potencial do sistema vai ser a soma das energias dos pares que compõem o sistema. Esse sistema ele é composto por 3 pares. Cuidado, o par 1, 2 é o mesmo par 2, 1, tá? Então eu tenho 3 pares. Isso quer dizer que a energia potencial desse sistema, vamos calcular aqui embaixo. A energia potencial do sistema constituído por essas 3 cargas vai ser a soma da energia de todos os pares. Energia potencial do par 1, 2, energia potencial do par 1, 3, energia potencial do par 2, 3. Como por acaso os valores são iguais, a energia potencial desse sistema seria 3 vezes K, Q ao quadrado sobre L, porque vai ficar K, Q ao quadrado sobre L, mais K, Q ao quadrado sobre L, mais K, Q ao quadrado sobre L, certo? Então calma, volta aqui para mim. Quando você tinha só um par de cargas, que foi a primeira situação que apareceu, o sistema era formado por um par, então a energia potencial elétrica do sistema era do par. Quando você tiver mais pares, no meu exemplo 3, mas você pode ter um número de pares maior, a energia do sistema de cargas
vai ser a soma das energias dos pares que compõem o sistema, com aquela ressalva de que o par AB é o mesmo par BA, você não computa duas vezes, certo? Então te pergunto, sabe calcular a energia potencial elétrica de um par de cargas? Sabe. Sabe calcular a energia potencial elétrica de um sistema de cargas? Sabe. É a soma, claro, algébrica, porque energia potencial elétrica tem sinal, já que é o produto das cargas com seus respectivos sinais. Você tem que levar em conta esse sinal. Então, a energia potencial elétrica de um sistema é a soma algébrica das energias potenciais elétricas dos pares que compõem o sistema. Tranquilo. Então, sabe calcular a energia de um par, sabe calcular a energia de um sistema. Agora calma, para fechar. Quando eu tinha duas cargas só, duas cargas, certo? K, Qzão, tinha Qzão e Qzinho, eu calculei a energia potencial elétrica e deu 10 joules no exemplo, 10 joules. E aí eu te perguntei a energia da carga Qzão, você me responde corretamente 10 joules. Da carga Qzinho, 10 joules. E do sistema 10 joules, coincide. Certo? Agora, se eu tiver mais do que um par e te perguntar a energia do par, você vai me perguntar de volta qual e sabe calcular. A energia do sistema, você sabe calcular. Mas se eu te perguntar a energia de uma carga, como é que você vai fazer? Como é que você vai me responder? Quando você for perguntado sobre a energia potencial elétrica de uma carga, muito simples. A energia potencial da carga é a soma das energias dos pares que ela participa. A energia potencial da carga é a soma das energias dos pares que ela participa. Então, a energia potencial, nesse meu exemplo, volta lá para a figura. Ó, deixa eu baixar um pouquinho aqui. Nesse meu exemplo, a energia potencial da carga 1 vai ser a soma da energia potencial do par 1, 2 com par 1, 3. O par 2, 3 não, porque a carga 1 não participa desse par. Entende? Vou anotar aqui para ficar claro para você. Se eu te perguntar qual é a energia potencial da carga 1, ok? A do sistema de par de cargas e agora da carga 1. Vai ser a soma das energias dos pares que a carga 1 participa. Vai ser a energia potencial do par 1, 2 mais a energia potencial do par 1, 3. E aí, nesse caso aqui, daria 2 vezes K, que é o quadrado sobre L. Entende? Isso é importante, te digo que é alto nível entender isso. Porque geralmente estudante, com todo respeito, né? Tem muitos estudantes que só entendem fazer conta com a fórmula. Conhece a fórmula e acha que isso satisfaz, vai aplicar e acha que está seguro, e não é verdade. As questões podem ser mais exigentes e você tem que ter esse conteúdo com mais profundidade, e aí está totalmente completo. Calcular a energia potencial de um par de cargas, calcular a energia potencial de um sistema de cargas e calcular a energia potencial de uma carga, basta somar as energias dos pares que ela participa. Ok? Calma, vai terminar a revisão teórica, mas antes disso eu quero te falar algo muito, muito importante, você tem que prestar atenção. Volta lá para a equação. Qual que é o perigo? Como a energia potencial elétrica de um par de cargas pontiformes é regida pela equação K, Qzão, Qzinho sobre D, qual que é o perigo? É você, de forma até inteligente, lógica, mas errada, achar que se você aumentar a distância, a energia potencial diminui. Veja que é uma ideia inteligente. Distância diminui, energia potencial aumenta. Por que você pensou isso? Ora, se o denominador de uma fração diminui, a fração aumenta. Mas aí você está esquecendo de um detalhe que faz uma diferença gigante. É que o numerador, ele tem sinal. O sinal não é dado pela constante eletrostática, porque a constante eletrostática é um valor absoluto. Mas as cargas entram nessa conta com seus respectivos sinais. Então o produto das cargas pode ser positivo ou negativo. E é isso que você tem que tomar cuidado. E eu vou criar uma maneira de você entender isso sem nenhum estresse. Eu vou fazer com que você entenda o que acontece com a energia potencial de um par de cargas elétricas quando a distância entre elas aumenta ou diminui sem menor estresse, com a maior tranquilidade. Como? Eu vou esboçar um gráfico que representa essa função. Nós vamos fazer isso juntos aqui, tá? Vem aqui embaixo, mais espaço. Calma aí. Muito bem. Eu vou esboçar um gráfico. Deixa eu pegar aqui o eixo Y e
o eixo X. Está aqui o plano cartesiano. No eixo Y vai ser a energia potencial. No eixo X, ficou inclinado aí ou impressão minha? Bom, se estiver inclinado, você me dá um desconto, tá? No eixo X vai ser a distância, certo? Quem que regulamenta esse gráfico? Essa função, energia potencial, K, Q1, Q2 sobre D, certo? Muito bem. Veja, escute. Para o mesmo par de cargas e para o mesmo meio, o produto K, Q1, Q2 é uma constante, certo? As variáveis seriam energia potencial e distância. Energia potencial está no eixo Y, distância no eixo X. Eu ficaria com algo semelhante a isso. Y igual a A sobre X, onde A é uma constante, não muda, certo? Agora, esse A tem um sinal que depende do produto das cargas. Essa função aqui é uma função inversamente proporcional, mas com sinal ela pode complicar a sua vida, por isso que eu vou construir o gráfico. O reflexo de uma função assim é uma hipérbole equilátera. E como é que isso vai acontecer no gráfico? Se o produto das cargas for positivo, ou seja, as cargas tiverem o mesmo sinal, ou as duas positivas ou as duas negativas, esse A é positivo e a hipérbole equilátera acontece acima da origem, quando o produto das cargas é positivo, ou seja, as cargas têm o mesmo sinal. Se o produto das cargas é negativo, ou seja, as cargas têm sinais opostos, uma positiva e a outra negativa ou vice-versa, a hipérbole equilátera assim acontece abaixo da origem. É isso. E qual a importância disso, pessoal? Vou até ficar maior aqui. A importância disso, peraí, deixa eu anotar lá, né? Rapidinho. Aqui é se o produto das cargas for negativo, cargas de mesmos sinais, sinais iguais, ou as duas positivas ou as duas negativas, cargas de sinais opostos, ok? Se forem positivas, o gráfico está acima da origem, negativa abaixo da origem, os dois gráficos levam esse nome, hipérbole equilátera, certo? Mas espera aí. Qual a importância disso? Aí sim eu apareço maior agora. É que se for acima da origem, a função é decrescente. Você tem que respirar. Aí vai dar tudo certo, tá? Se for acima da origem, a função é decrescente. O que significa isso? Maior distância, menor energia. Então, se eu estiver afastando cargas de mesmo sinal, a energia potencial diminui. E quando isso acontecer, você vai classificar como um movimento espontâneo. A espontaneidade, nesse caso, está presa a uma queda da energia potencial elétrica. Então, quando você afasta cargas de mesmo sinal, ou as duas positivas ou as duas negativas, olha para o gráfico, a função é decrescente, maior distância, menor energia. Então, quando você afasta cargas de mesmo sinal, a energia potencial elétrica diminui, o movimento é espontâneo e o trabalho da força elétrica é positivo, porque a força elétrica é a favor do deslocamento. Que tal? Toda vez que for espontâneo, a energia potencial elétrica vai diminuir e o trabalho da força elétrica é positivo. Quando for não espontâneo, a energia potencial elétrica vai aumentar e o trabalho da força elétrica vai ser negativo. Compreende? Veja se você percebe. Cargas de sinais opostos. Cargas de sinais opostos. Imagina uma positiva e outra negativa. Eu vou afastar essas cargas. Não é como se eu estivesse alongando uma mola, né? Você consegue fazer essa analogia? Eu vou afastando cargas de sinais opostos, só como se estivesse alongando uma mola. Quando você afasta cargas de sinais opostos, você está aumentando a distância, mas o gráfico é o de baixo, é uma função crescente. Isso quer dizer que quando você afasta cargas de sinais opostos, a energia potencial elétrica aumenta. É não espontâneo. O trabalho da força elétrica é negativo. Sim, essa história da espontaneidade e não espontaneidade é importante para questões teóricas e quando você vai fazer algumas contas com mais propriedade. Não é difícil não. Primeiro entenda o seguinte, respira. Cargas de mesmo sinal sempre se repelem. Cargas de sinais opostos sempre se atraem. Mas cuidado, cargas de mesmo sinal podem se aproximar. Elas não podem se atrair, mas podem se aproximar. Só não é espontâneo. Cargas de sinais opostos podem se afastar. Elas não vão se repelir, mas elas podem se afastar. Só não é espontâneo. Quando cargas de mesmo sinal se aproximam e cargas de sinais opostos se afastam, a energia potencial elétrica aumenta, é um movimento não espontâneo, o trabalho da força elétrica é negativo.
Quando cargas de mesmo sinal se afastam e cargas de sinais opostos se aproximam, a energia potencial elétrica diminui, o trabalho da força elétrica é positivo e o movimento é espontâneo. Tudo isso está aqui nesse gráfico. Mesmo sinal, deixa sinais opostos para depois. Mesmo sinal, distância aumentando, energia potencial diminui. É espontâneo, trabalho da força elétrica é positivo. Agora, diminui a distância. Você está aproximando cargas de mesmo sinal, a energia potencial aumenta, é não espontâneo, o trabalho da força elétrica é negativo. Sinais opostos, ok? O que vai acontecer? Quando você aumenta a distância, a energia potencial aumenta. É não espontâneo. Quando você afasta cargas de sinais opostos, o movimento é não espontâneo. Veja se tudo isso pode ser entendido aqui, certo? Q1 vezes Q2 é positivo. O que é que significa isso? Ou as duas são positivas ou as duas são negativas, tá? Se a distância aumentar, veja aqui, a distância aumenta, a energia potencial diminui, é espontâneo e o trabalho da força elétrica é positivo. Quando você, ainda com cargas de mesmo sinal, tá? Quando você diminui a distância, se aproxima cargas de mesmo sinal, diminuindo a distância, a energia potencial elétrica aumenta, é não espontâneo e o trabalho da força elétrica é negativo, certo? Eu fiz tudo isso aqui analisando esse gráfico. Agora, falando de cargas de sinais opostos, o produto é negativo. Vamos analisar o gráfico abaixo, a função é crescente. Quando a distância aumenta, a energia potencial também aumenta, porque ela está se aproximando de zero e esses valores são negativos. Zero é maior do que todos eles. Então, quando a distância aumenta, a energia potencial aumenta. E o que é que isso significa? É não espontâneo, o trabalho da força elétrica é negativo. Quando você diminui a distância para o produto das cargas negativo, vem para o gráfico. A distância diminuindo, a energia potencial também diminui. Vai se afastando de zero, ó, e aí a energia potencial diminui, o trabalho da força elétrica é positivo, é espontâneo. Então, movimento espontâneo de cargas é espontâneo aqui e é espontâneo aqui. Certo? Espontâneo e espontâneo, você já sabe que o outro é não espontâneo, certo? Então, cargas de mesmo sinal têm movimento espontâneo quando a distância entre elas aumenta. Com isso, a energia potencial diminui e o trabalho da força elétrica é positivo. Cargas de sinais opostos têm movimento espontâneo quando a distância diminui. A energia potencial elétrica diminui, o trabalho da força elétrica é positivo. Mas veja que pode haver um movimento não espontâneo. Quando cargas de mesmo sinal se aproximam, a energia potencial elétrica aumenta, o trabalho da força elétrica é negativo. O mesmo acontecendo com cargas de sinais opostos. Quando a distância aumenta, a energia potencial também aumenta, o trabalho da força elétrica é negativo e o movimento é não espontâneo. Isso é para te prevenir ficar maior aqui. Às vezes você faz muita conta e esquece que pode aparecer uma questão teórica. Elas têm o mesmo peso, tá? Elas vão valer da mesma maneira. Não é aquela questão que você faz um monte de conta, acha uma resposta numérica e marca lá, e aquela que você tem que pensar, entender o fenômeno e marcar, elas vão ter o mesmo peso. Então, muito cuidado, porque você não pode perder essa discussão sobre a espontaneidade. Acabou, ufa, a parte teórica acabou, da revisão sobre energia potencial elétrica, e você pensava que era só aplicar uma fórmula, né? Entendeu a diferença de aprender física para valer? Vai, responde. Você pensava que era só aplicar uma fórmula e chegar num resultado e estava tudo resolvido. Mas viu que não é bem assim, né? Tá mais confiante agora? Entendeu a realidade? Vamos aplicar em boas questões? Então vamos para a nossa lousa. Vamos lá, vamos voltar aqui para a lousa e vamos resolver questões agora. Questão 1. A figura abaixo mostra 3 pontos alinhados. Despreze as ações gravitacionais. Adote a constante eletrostática como 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. Em A foi fixada uma carga pontiforme Q de 4 microcoulombs. Opa, então aqui tem uma carga Q, ela é fixa, de 4 vezes 10 a menos 6 coulombs, 4 microcoulombs.
certo? Fixa. E em B foi abandonada uma carga Qzinho de 1 microcoulomb. Vou abandonar no ponto B, então a velocidade inicial é 0, uma carga Qzinho de quanto? 1 vezes 10 a menos 6 coulomb, certo? Aí veja o que ele fala, vê se você se sente mais à vontade agora, pessoal. Que se desloca espontaneamente. Poxa, se as cargas têm o mesmo sinal, as duas são positivas, com essa fixa, para o movimento ser espontâneo, elas devem se afastar. Essa carga vai se afastando. O que vai acontecer? O movimento é espontâneo, a energia potencial elétrica vai diminuir, o trabalho da força elétrica é positivo. Calma aí, calma aí. Qual a energia cinética da partícula Qzinho ao passar pelo ponto C? Quando essa partícula passa por esse ponto, ela terá uma velocidade diferente de zero e eu quero saber qual é a sua energia cinética, certo? Sabendo que a constante eletrostática foi dada como 9 vezes 10 a nona no sistema internacional. Tá, pessoal, grandão de novo. Enquanto essa carga vai de B para C, só tem a força elétrica atuando. Escute, a força elétrica é conservativa. E uma força conservativa, mesmo quando realiza trabalho, ela é incapaz de variar a energia mecânica. Forças conservativas conseguem mudar de cinética para potencial e de potencial para cinética. Quando o trabalho da força conservativa é negativo, a energia potencial aumenta, lembra disso? Quando o trabalho da força é positivo, é espontâneo, a energia potencial diminui, mas a energia mecânica não muda. Isso quer dizer que, por isso que a energia cinética está aumentando, porque a potencial está diminuindo. O sistema é conservativo, a energia mecânica permanece constante. Por quê? Porque só realizou o trabalho a força elétrica e a força elétrica é conservativa. Vê a importância da questão. Eu estou te falando que a energia mecânica desse sistema no início é igual à energia mecânica no fim. Energia mecânica é a soma da energia cinética com a potencial. A energia cinética inicial mais a energia potencial inicial é igual à energia cinética final mais a energia potencial final. Eu quero a energia cinética final, e só uma tem, porque a outra está fixa, e eu sei que a energia cinética inicial é zero, porque uma está fixa e a outra foi abandonada. Velocidade inicial nula, certo? Agora, no cálculo da energia potencial, que é do par, você tem que levar em conta a distância entre as cargas. Veja que a distância inicial entre as cargas é 10 centímetros. E que a distância final entre as cargas, ó, Qzão e Qzinho, é de 30 centímetros, certo? Então vamos lá. Agora, energia potencial inicial, K, Qzão, Qzinho, sobre a distância inicial, igual energia cinética que eu quero, mais energia potencial final, K, Qzão, Qzinho, sobre D. Certo? Quem é D? A distância final, tá? Ó, para você não fazer a mesma conta duas vezes, faz o seguinte, passa esse cara para lá e coloca em evidência, porque aí você faz uma conta só. A energia cinética vai ficar, ó, K, Qzão, Qzinho, em evidência. Posso? Veja aí se pode. Aí fica 1 sobre D0, menos, não passou para cá? Menos 1 sobre D. Certo? O que eu fiz? Eu passei para outro membro e coloquei K, Qzão, Qzinho em evidência para fazer uma conta só, para não fazer a mesma conta duas vezes, certo? Muito bem. E aí, agora eu vou pensar nos valores. A energia cinética final é K, 9 vezes 10 a nona. Qzão, quem lembra? 4 vezes 10 a menos 6. 4 vezes 10 a menos 6. Qzinho, 1 vezes 10 a menos 6. Cuidado agora, 1 sobre K no sistema internacional, as cargas no sistema internacional. Eu quero achar a energia cinética em Joule, que é no sistema internacional. Então eu preciso usar a distância no sistema internacional. Vamos fazer isso? A distância de 10 centímetros, como é que vai ser? Vai. 10 centímetros, 10 a menos 1 metro. Não divide por 100? A distância de 30 centímetros, 3 vezes 10 a menos 1 metro. Certo? Muito bem. Então aqui, 10 a menos 1
é a distância inicial, que era 10 centímetros, 1 sobre 3 vezes 10 a menos 1, certo? Muito bem. A energia cinética final vai ficar 9 vezes 4, 36. 10 a nona vezes 10 a menos 6 vezes 10 a menos 6 é só somar os expoentes, manter a base, né? Fica 9 menos 6 dá menos 3, certo? Vezes 10 a menos 1 sobe, fica 10. 10 a menos 1 sobe, fica 10 sobre 3, certo? A energia cinética final será 36 vezes 10 a menos 3. Aqui o denominador comum dá 3, que dividido por 1 dá 3 vezes 10, 30. Dividido por 3 dá 1 vezes menos 10, menos 10. Agora vai acabar. A energia cinética final será 36 vezes 10 a menos 3 vezes 20 sobre 3. Tá, 36 por 3 dá 12. E escuta aqui, 12 vezes 20, 240, só que tem 10 a menos 3. 12 vezes 20, 240, vezes 10 a menos 3, dá 0,24 Joule. Energia cinética, 0,24 Joule. Tá aí uma boa questão para você colocar em prática a energia potencial elétrica. Vamos lá? 0,24 Joule, gabarito, letra B de bola. Tá aí. Viu a importância da energia potencial elétrica? Pois é, vamos para mais uma? Muito bem, respira, vamos fazer mais 2 questões só, mas todas muito boas, certo? E com isso você faz uma boa revisão de energia potencial elétrica, você vai ganhar confiança no conteúdo, tá? Vamos lá. Uma partícula de massa 2 centigramas, cent é 10 a menos 2, né? Então 2 vezes 10 a menos 2 grama, e carga 1 microcoulomb, é lançada com velocidade de 300 metros por segundo em direção a uma carga fixa de mais 3 microcoulombs. O lançamento é feito no vácuo de um ponto bastante afastado da carga fixa. Despreze ações gravitacionais. Qual a mínima distância em centímetros entre as cargas? Deu a constante eletrostática. Ah, entendi. Então, peraí. Eu tenho uma carga, Qzão, tá fixa. Lá de lonjão, eu vou lançar de encontro a ela uma carga Qzinho. O que significa bastante afastado? Que a distância é tal que você considera a energia potencial do sistema, pela grande distância, zero. Por quê? Porque se essa distância for infinita, que é isso que ele quer dizer, a energia potencial elétrica tende a zero. É isso. Por isso que eu coloquei essa questão, para você entender esse contexto. Olha só, vamos fazer a figura, tá? Vê se é isso aqui. Eu tenho uma carga que eu vou chamar de Qzão e ela está fixa. Quem me disse isso? Olha só, o lançamento é feito de um ponto bastante afastado, aqui tá, em direção a uma carga fixa, certo? A carga Qzinho vem lá de lonjão. Ela foi lançada de encontro à primeira com velocidade de 300 metros por segundo. Só que a distância inicial, então, ela é infinita. Aquele símbolo de infinito, você não vai fazer conta não. Porque se a distância é infinita, a energia potencial inicial é zero. Certo? Como as cargas têm o mesmo sinal, as duas são positivas, essa carga vai sendo freada porque é repelida por essa e vai chegar o momento, já que o movimento vai ser retardado, que vai assumir a velocidade nula. Depois ela vai voltar acelerado. Por quê? Porque aí a força já é a favor do deslocamento. Isso quer dizer que quando essa velocidade for nula, é a mínima distância entre as cargas, é essa distância que você quer. Deu para entender? A carga Qzinho é lançada lá de lonjão de encontro à fixa, ela vem se aproximando, vai sendo repelida, vai freando até atingir a velocidade nula, depois ela volta acelerando. Isso quer dizer que é aqui que a distância é mínima, certo? Muito bem. Quem realizou o trabalho? Aqui em cima, a força elétrica. Mas a força elétrica é conservativa. E forças conservativas são incapazes de variar a energia mecânica. Isso quer dizer que para esse sistema, a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Vamos fazer a conta? A energia mecânica inicial, é igual à energia mecânica final. Energia mecânica é a soma da cinética com a potencial. Energia mecânica é a soma da cinética com a potencial. Aqui, opa,
com a potencial. Aqui é inicial e aqui é final, tá? O que é que você sabe? Olha só agora. Como a distância inicial é infinita, a energia potencial inicial é nula. Entende isso? Não é K, Qzão, Qzinho sobre D. D tendendo ao infinito, a energia potencial inicial é zero. Início é aqui. Como a velocidade da carga Qzinho no instante que eu quero é zero, a energia cinética é zero. A outra está fixa, então a energia cinética do sistema é zero. Certo? Então ficou como? Ficou no início a energia cinética da carga Qzinho, m, a massa da carga, velocidade inicial ao quadrado sobre 2, e a energia potencial do fim, que é a energia do sistema, que é a energia do par. Só tem um par de cargas, ó como a teoria é importante. K, Qzão, Qzinho sobre D, é essa distância que eu quero, tá? Valores. Massa, 2 centigramas. 2 vezes 10, centi, 10 a menos 2 grama. Mas como eu quero usar o sistema internacional, eu vou dividir por 1000, vai ficar 2 vezes 10 a menos 5. Porque 10 a menos 3 vezes 10 a menos 2 é 10 a menos 5, certo? Então, 2 vezes 10 a menos 5, velocidade inicial 300 ao quadrado sobre 2. Do outro lado, o K foi dado 9 vezes 10 a nona. Produto das cargas. Qzão, 3 vezes 10 a menos 6. Qzinho, 1 vezes 10 a menos 6. 3 vezes 10 a menos 6. 1 vezes 10 a menos 6 sobre a distância que é o que você quer. Certo? Então vai ficar aqui, ó. Se 2 já cai fora, vem aqui. 10 a menos 5. 3 ao quadrado, 9. 10 a segunda ao quadrado, 10 a quarta. Só matemática, tá? 3 ao quadrado, 9. 10 a segunda ao quadrado, 10 a quarta. 9 vezes 3, eu não vou nem me dar o trabalho de escrever 27, porque eu estou vendo 9 desse lado aqui. Eu vou escrever 9 vezes 3, tá? Então vou multiplicar e dividir de novo. Deixa assim. Vezes 10 a nona vezes 10 a menos 6 vezes 10 a menos 6. Mantém a base, soma algebricamente os expoentes, dá 10 a menos 3 sobre D. Certo? 9 caiu fora com 9. E agora eu vou isolar o que eu procuro, que é D. Vem para cá. D, mantive esse, 3 vezes 10 a menos 3 sobre 10 a menos 5 vezes 10 a quarta é 10 a menos 1 que passou dividindo. Então, 3 vezes 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 1. Se você quiser, pode passar esse menos 1 para o expoente, fica mais 1, né, para o numerador, na verdade. Fica menos 3 mais 1, dá menos 2. Ou subtrair, menos 3 menos menos 1, dá menos... Opa, peraí que aí ficou feio. 10 a menos 2. Trabalhei no sistema internacional, metro. Só que 10 a menos 2 metro, quem é? Centímetro. Então, distância 3 centímetros. Tá aí. Vamos procurar o gabarito? Gabarito 3 centímetros, letra C. Tá ficando mais evidente para você a importância do domínio da energia potencial elétrica? Muito bem. Para fechar essa revisão, vamos fazer mais uma questão. Vai, a última. Vamos lá. Considere 3 cargas elétricas pontiformes positivas iguais a Q, colocadas no vácuo, fixas nos vértices A, B e C de um triângulo equilátero de lado D, de acordo com a figura a seguir. Opa, coincidiu com o nosso exemplo, né? Muito bem. A energia potencial elétrica do par de cargas disponibilizadas nos vértices A e B é 0,8 joule. Opa, peraí. A energia potencial do par de cargas AB é 0,8 joule. Olha a importância da parte teórica, tá? A energia potencial elétrica do par de cargas disponibilizada nos vértices A e B é 0,8 joule. Só desse par AB. Nessas condições, é correto afirmar que a energia potencial elétrica do sistema constituído das 3 cargas em joules é... Gente, a energia do sistema é a soma das energias dos pares que compõem o sistema. Esse sistema tem quantos pares? 3. Tem AC, AB e BC. Então eu vou somar a energia desses pares, certo? A energia potencial do sistema vai ser a energia do par AB mais a energia do par AC, mais a energia do par BC. Só que a distância de cada par de cargas é igual que a D. E as cargas também que é Q. Então a energia do par AB
é igual à energia do par AC, que é igual à energia do par BC. Só que ele me deu a energia do par AB. Quanto vale? 0,8 joule? Então a energia do sistema, a energia potencial do sistema é 3 vezes 0,8 joule. A energia potencial do sistema, vê que show, 2,4 joules. Se iluda não, parece fácil, né? Porque poucas contas, mas isso é para quem domina o assunto, que vai ser o seu caso. E sendo assim, você marca com consciência a letra E, 2,4 joules. Eu apareço aqui em cima para a gente se despedir dessa aula, tá? Tá aí uma revisão sobre energia potencial elétrica, viu a importância? Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça, se não está inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e se gostou dessa revisão, dê o seu like, isso vai nos ajudar, tá? Eu desejo a você um excelente estudo, mas que você capriche mesmo, que dê tudo certo, tá? Você vai aprender, eu tenho certeza disso. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, até a próxima aula.